A polêmica envolvendo a escola de samba Acadêmicos do Niterói e o enredo em homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva para o Carnaval de 2026 expôs mais uma vez como o dinheiro público pode ser usado para fins políticos partidários. A senadora Damares Alves, com coragem e senso de responsabilidade, apresentou denúncia ao Ministério Público Eleitoral, apontando propaganda eleitoral antecipada, custeada com recursos dos contribuintes. O caso não é apenas sobre samba, é sobre o uso indevido do dinheiro de todos nós para exaltar um político em pleno ano eleitoral. O enredo escolhido pela agremiação se chama Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil. A sinopse oficial narra a trajetória de Lula desde a infância pobre em Garanhuns até a presidência da República, passando pelos mandatos, pela prisão e pelo retorno ao poder. Até aí poderia ser visto como uma escolha artística, o carnaval sempre teve enredos biográficos. O problema aparece quando se percebe que a narrativa não é neutra. O texto ataca diretamente Jair Bolsonaro, acusando-o de ter matado pessoas durante a pandemia e de representar o mal que o Brasil precisava superar. Lula, por outro lado, é apresentado como a esperança e o salvador da pátria. O que torna tudo mais grave é a origem do dinheiro que financia os desfiles. As escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro recebem verbas públicas de várias fontes, Prefeitura do Rio, Governo do Estado e agora também do Governo Federal por meio da Embratur. Em 2025, o Ministério do Turismo, comandado pelo PT, destinou 12 milhões de reais às 12 escolas do Grupo Especial, 1 milhão para cada uma. A Acadêmicos do Niterói, que subiu para o Grupo Especial, está incluída nesse repasse. Ou seja, o contribuinte brasileiro está pagando indiretamente por um desfile que faz campanha para a reeleição de Lula e ataca seu principal adversário político. Damares Alves argumentou exatamente isso. O uso de recursos públicos para promover uma figura política específica em ano eleitoral fere o princípio da impessoalidade previsto na Constituição. Não se trata de censurar a arte ou o carnaval. Trata-se de impedir que o dinheiro do povo seja usado para beneficiar um candidato. Se o enredo fosse neutro ou apenas celebrasse a cultura popular, não haveria problema. Mas quando o samba vira palanque, financiado com verba federal, a linha entre cultura e propaganda eleitoral fica perigosa. Técnicos do Tribunal de Contas da União já recomendaram a suspensão do repasse federal exatamente por esse motivo. Usar dinheiro público para exaltar uma personalidade política viola princípios administrativos básicos, como moralidade e impessoalidade. A Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, respondeu que o repasse é igual para todas as escolas e que apoios semelhantes já ocorreram em governos anteriores. Mas essa defesa não convence. O fato de algo errado ter acontecido no passado não o torna certo hoje. E convenhamos, nunca se viu um enredo tão explicitamente favorável a um presidente da República em exercício, com ataques diretos ao líder da oposição, tudo pago com dinheiro do contribuinte. Este caso revela uma estratégia clara: transformar eventos culturais populares em ferramentas de propaganda política, aproveitando o alcance emocional do carnaval para fixar uma narrativa favorável ao governo. Enquanto isso, quem paga a conta é o cidadão comum, que já enfrenta impostos altos e serviços públicos precários. Pense no que aconteceria se o enredo fosse o oposto. Imagine uma escola de samba anunciando, para o Carnaval de 2026, uma homenagem a Jair Bolsonaro, com título como Do Quartel Surge a Coragem, Bolsonaro, o capitão do Brasil. A narrativa contaria sua trajetória militar, a luta contra a corrupção, a defesa da família e dos valores conservadores, e acusaria Lula de ter destruído o país com mensalão, petrolão e alianças com ditaduras. Certamente o grito de censura e golpe à democracia ecoaria de norte a sul. Artistas, colunistas e até o próprio governo federal correriam para condenar o uso político do carnaval e exigiriam corte imediato de verbas públicas. Mas, quando o homenageado é Lula, o silêncio ou a defesa vira regra. Esse duplo padrão revela muito sobre quem controla hoje as narrativas culturais no Brasil. O carnaval carioca sempre foi crítico, satírico e irreverente. Historicamente, as escolas zoaram presidentes, ditadores,
políticos de todos os lados. Isso é saudável. A arte deve poder provocar, questionar, incomodar. O problema não é a crítica em si, mas o financiamento. Quando o desfile é bancado majoritariamente por dinheiro público, a liberdade artística não pode virar privilégio partidário. Se a escola quer transformar a Sapucaí em palanque para um candidato à reeleição, que o faça com recursos próprios ou de patrocinadores privados que assumam a escolha. Usar verba federal para atacar um ex-presidente e exaltar o atual é transformar cultura em campanha eleitoral disfarçada. Outro ponto preocupante é o precedente que isso cria. Se em 2026 uma escola pode receber R$1 milhão do governo federal para contar a verdadeira história de Lula, incluindo a versão de que Bolsonaro matou pessoas na pandemia, o que impede que em futuros carnavais outras agremiações façam o mesmo com outros políticos? A diferença é que hoje quem decide o repasse é o governo do PT. Amanhã, se a direita voltar ao poder, poderá fazer igual? Claro que poderá. E aí a esquerda vai gritar abuso de poder. Mas o correto seria impedir isso de ambos os lados, preservando o princípio constitucional de que o dinheiro público não pode servir a interesses partidários pessoais. A politização excessiva também prejudica o próprio carnaval. A festa nasceu nas comunidades, cresceu com esforço popular e virou patrimônio cultural brasileiro exatamente por falar de povo, de resistência, de alegria coletiva, não de um governante específico. Quando o samba enredo vira biografia oficial de presidente, perde força poética e ganha cara de propaganda estatal. O público que vai a Sapucaí ou assiste pela TV quer emoção, bateria, fantasia, não aula ideológica paga com imposto. Muitos sambistas de arquibancada, aliás, já demonstram desconforto nas redes sociais. Carnaval é para sambar, não para votar. Esse caso mostra como o governo atual usa instituições e eventos populares para consolidar poder. Embratur, Ministério do Turismo, verbas de incentivo, tudo pode ser direcionado para reforçar a imagem do líder. Enquanto isso, temas realmente populares, como a luta contra a violência, a valorização da família, a defesa da liberdade econômica, ficam de lado se não servirem à narrativa oficial. O cidadão conservador, que também paga imposto, vê seu dinheiro financiar algo que o ataca indiretamente. Isso não é democracia cultural, é aparelhamento. A resistência contra esse aparelhamento cultural ganhou força com figuras como a senadora Damares Alves, que não hesitou em agir mais uma vez. Mesmo com o Carnaval de 2026 batendo à porta, ela acionou a Justiça Eleitoral contra acadêmicos do Niterói, reforçando a denúncia de propaganda eleitoral antecipada. Não é exagero, o desfile está marcado para abrir a avenida em 15 de fevereiro, bem no meio de um ano que já cheira a eleição presidencial. Usar a avenida para exaltar Lula como esperança e herói nacional enquanto recebe milhão da Embratur é jogar com as regras tortas. Damares mostrou que há quem fiscalize e cobre responsabilidade, algo que a direita vem fazendo com consistência, sem medo de ser chamada de censora. O Tribunal de Contas da União entrou na dança e recomendou bloquear o repasse federal exatamente por desvio de finalidade. Técnicos apontaram que dinheiro público não pode servir para enaltecer uma figura política em exercício, ferindo a impessoalidade e a moralidade administrativa. Isso não é opinião de partido, é análise técnica, baseada na lei. Outros, como o deputado Kim Kataguiri e o Partido Novo, também denunciaram, mostrando que a oposição está atenta e unida contra o uso da máquina pública para campanha disfarçada. Se o repasse for suspenso, será uma vitória do bom senso e da transparência, prova de que o contribuinte não precisa bancar palanque partidário. Mas o que mais impressiona é a tranquilidade com que o governo e a escola seguem em frente. Ensaios técnicos já rolaram, o samba enredo foi apresentado com pompa e até Lula recebeu a diretoria no Planalto para ouvir a homenagem. A letra fala em 100 mitos falsos, sem anistia, com claras alusões políticas, e ainda assim defendem que não é campanha, é arte. Conveniente, não? Quando a narrativa serve ao poder, tudo vira homenagem cultural. Imaginem o inverso, uma escola recebendo verba federal para enredo sobre Bolsonaro,
com críticas ao PT. A reação seria imediata: bloqueio de recursos, acusações de autoritarismo e manchetes inflamadas. Esse tratamento diferenciado expõe o controle que a esquerda exerce sobre instituições culturais e eventos populares. O cidadão comum sente isso no bolso e na indignação. Quem trabalha duro, paga imposto alto e vê serviços públicos falhando, não aceita ver seu dinheiro financiar um desfile que beneficia um lado só da política. Muitos brasileiros, especialmente os conservadores, valorizam o carnaval pela alegria, pela tradição familiar, pela fé, não por ideologia imposta. A polêmica reacendeu debates nas redes e nas ruas. Por que meu imposto paga homenagem a político? É uma pergunta justa, que ecoa o desejo por um Brasil onde cultura seja de todos, não ferramenta de poucos. Essa luta pela neutralidade no uso do dinheiro público fortalece a democracia. Denúncias como a de Damares mostram que a direita não fica calada, fiscaliza, questiona e defende princípios. Se o TCU e a Justiça agirem a tempo, o Carnaval 2026 pode ser salvo de virar comício e o samba voltar a ser do povo, não do governo. O caminho agora é claro: acompanhar de perto as decisões do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Eleitoral. Se o repasse federal for bloqueado ou a escola for obrigada a alterar trechos partidários do enredo, será uma conquista concreta contra o abuso. Mais do que isso, servirá de exemplo para que futuros governos, de qualquer ideologia, pensem duas vezes antes de usar verbas públicas para fins eleitorais. O princípio da impessoalidade não é negociável. O Estado deve servir ao povo, não ao partido no poder. No fundo, essa história revela o quanto a direita amadureceu politicamente. Antes, muitas vezes, reagia apenas no calor do momento. Hoje, age com estratégia. Denúncias fundamentadas, uso de instrumentos legais, mobilização da base. Figuras como Damares, Kim Kataguiri e outros parlamentares conservadores mostram que é possível combater o hegemonismo cultural sem cair na censura, apenas exigindo igualdade de regras para todos. Se a esquerda pode fazer crítica política no palco, que faça com dinheiro próprio. O contribuinte não é obrigado a financiar lado nenhum. O Brasil que queremos é aquele em que o carnaval volta a unir as pessoas pela alegria, pela bateria, pelas fantasias coloridas, sem dividir por partido. Um país em que o dinheiro do imposto vai para saúde, segurança, educação, não para homenagens pessoais. A batalha contra esse enredo partidário é mais um passo nessa direção. Com vigilância constante e união, a direita continuará defendendo os princípios que fazem uma nação forte: responsabilidade, neutralidade e respeito ao cidadão que paga a conta. O samba é do povo, a política que fique na urna.